Hoje, 3/4 da população mundial já é de millennials, né? E 93%, millennials e Gen Zs, né? E 93% deles não investem e não consomem de empresas que não têm algum tipo de impacto. Então, assim, daqui para frente é um caminho meio sem volta, sabe? Para todo mundo. Essa nova geração, ela tem uma preocupação, assim, que é o dobro do que, por exemplo, nossos pais tinham. Bem-vindo a mais um episódio do G2 Entrevista. Hoje minha convidada é a Fernanda Castilho, CCO da Moz, uma empresa detentora do primeiro token de crédito de carbono. Oi, Fernanda, eu estou super interessada em aprender mais com você sobre o que a Moz faz, então desde já meu agradecimento pela sua participação. Bem-vinda. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço por estar aqui, por ter esse espaço para conversar um pouquinho mais com vocês. Bora, vai ser ótimo. Então, começa me contando. Me fala sobre a Moz, qual que é a proposta da empresa, como é que nasceu essa ideia, quem são vocês, né? Quem é o fundador, me conta sobre vocês. Tá bom. A Moz, ela é uma Climate Tech, né? Ela é uma empresa de tecnologia para serviços ambientais. O nosso fundador é o Luiz Adaime. Ele teve essa ideia no início do ano passado. A Moz foi fundada em março de 2020, então temos aí um pouco mais de um ano de vida. E ela foi criada muito em função dessa questão, né, das mudanças climáticas, do aquecimento global, e a gente pensou em vir com uma solução, né, para ajudar nessa questão aí tão grave, tão iminente. A Moz hoje transaciona, né, créditos de carbonos adquiridos de projetos ambientais de preservação florestal aqui na Amazônia. E a grande inovação que a gente trouxe para esse mercado foi colocar esses ativos digitais em blockchain, né? Fazendo isso, a gente conseguiu adicionar uma camada extra de segurança para esses ativos, tendo certeza que eles não são transacionados mais de uma vez, e a gente também conseguiu fracionar esses ativos, permitindo que, inclusive, pessoas físicas possam compensar suas pegadas de carbono, o que antes da Moz não era possível. Então, a gente veio para democratizar, né, os créditos de carbono como uma solução para essa questão das mudanças climáticas. É muito bacana, assim, eu sou apaixonada pelo tema de blockchain, porque eu acho uma coisa tão óbvia, inteligente, né, moderna, e aí perceber que vocês juntaram tanta tecnologia em prol do meio ambiente é fantástico, né, é muito legal de te ouvir. E agora me fala sobre essa diferença, existe, se é que ela existe, né, porque entrei no site de vocês e tem lá, né, o serviço, né, o criptoativo, muito bacana as nomenclaturas aqui, eu tô tendo uma aula só na pesquisa para te entrevistar aqui. Tem diferença da proposta para pessoa física e para pessoa jurídica? Qual que é a pegada aí entre as duas propostas? Na verdade, a Moz veio justamente para mostrar que não só as grandes corporações podem, né, se compensar, como, né, por exemplo, Microsoft, Apple, são empresas, né, que já se compensam, mas também mostrar que é possível pequenas e médias empresas e pessoas físicas se compensarem da mesma forma, né? Hoje você consegue entrar no nosso site, a gente disponibiliza uma calculadora, você responde um formulário e ao final você tem exatamente, com base nas suas respostas, qual foi a sua pegada do último ano. E então você compra os créditos correspondentes, né, à sua pegada e compensa. Então, contribuindo também, fazendo a sua parte, né, para o bem do planeta. Pausa rápida para te lembrar de se inscrever no nosso canal e curtir essa entrevista se estiver gostando do conteúdo. É a sua forma de agradecer também a nossa convidada. Se nos ouve no Spotify, siga o G2 Entrevista.
Então, é maravilhoso, a gente está numa jornada aqui com vocês, né? Então, compartilhando aqui com o nosso público. Vocês são os nossos mais novos clientes, a gente está muito orgulhoso de ter vocês como clientes, e aí foi bacana que a gente conversou e falou, nossa, a gente não pensou nisso, por que não ser a primeira consultoria de SAP Business One, ou quiçá a primeira consultoria de sistema de gestão a se preocupar com isso, e aí a gente está justamente nessa jornada fazendo todo o nosso levantamento. Fernanda, é uma loucura, não sei se vocês também já passaram por isso aí, imagino que algumas vezes, talvez, ou na sua vida pessoal, levantar todas as viagens, porque a gente fica setado que isso é só para a indústria, e não, é tão bacana vocês trazerem essa proposta para a pessoa jurídica, física, né, inclusive, e Para aí a gente todo está lá. mundo. Exatamente, porque é uma preocupação de todos, né? A gente está acabando aqui com o nosso planeta, é uma pergunta que eu quero te fazer depois, como é que tá, né, as nossas florestas, para você compartilhar, mas é muito bacana você começar a perceber, né, o quanto a gente impacta na natureza e como a gente pode consertar de alguma forma, colaborar, né, e se envolver nisso. Eu queria puxar aqui um pouquinho, que você me deu uma informação aí importantíssima. Então, quer dizer que a Moz é muito nova e que vocês praticamente começaram aí o negócio em pandemia. Como é que foi isso? Foi no meio da pandemia, né? Justamente em março do ano passado. Isso gera, né, inúmeros desafios, essa questão da uma empresa nova começar sem muitas das pessoas se conhecerem, né, só por vídeo, assim. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia, ela também, ela trouxe, ela acelerou um pouco essa preocupação geral, né, com essa questão de sustentabilidade, meio ambiente, para pessoas e empresas. Então, acabou sendo, assim, também de uma forma muito boa para nós, né? Acho que o timing, por mais que não tenha sido ideal criar uma empresa, né? Você pensa, no meio da pandemia, acabou sendo muito bom porque trouxe à tona todas essas questões, né, que a gente visa abordar e solucionar. Ah, que lindo. É o tipo de negócio que não só a gente está torcendo muito por vocês, mas acho que todo mundo tem que torcer que dê muito certo, né? Que vocês tenham muito sucesso. Queria falar da sua jornada agora profissional, porque eu fui dar uma fuçada no seu LinkedIn e você veio da XP, é isso? Sim, sim. Na verdade, eu sou formada em Direito, trabalhei, né, alguns anos como advogada, e depois eu fiz uma migração para a área comercial, né, dentro do mercado financeiro, trabalhando em instituições como BTG e depois XP. E Que bacana. aí, O link foi fácil entre XP e MOS aí, né? Produtos, serviços diferentes, ou na não tem verdade, suas semelhanças? eu tava em busca, na verdade, de alguma coisa com um pouco mais de propósito, né, que fizesse mais sentido para mim. E aí, em conversas por pessoas em comum, né, eu descobri a Moz, depois de muitas conversas com o Luiz, né, entendeu? Eu fiquei encantada com a missão, né, da empresa e o impacto que a gente pode ter, que resolvi me juntei a Moz em julho do ano passado, então, assim, relativamente peguei tudo desde o começo, participando aí de todos os desafios, conquistas, até agora. Não tinha dúvida que você ia responder alguma coisa ligada a propósito, né? Porque se a gente não tem sensibilidade ao tema, não, acho que nem se aproxima, né? E como não ter sensibilidade a esse tema, né? É uma oportunidade maravilhosa, que bom que você conseguiu entrar nesse mercado, e muito inovador, né? Agora, queria te perguntar, como é que, eu imagino que vocês tenham acesso aí a N pesquisas, né? Como é que está a nossa floresta, como é que está nosso verde, qual é o potencial do mercado da MOS, né? Quais são as metas? Olha, a situação, né, do mundo está, assim, bem grave, essa questão das mudanças climáticas. A gente tem aí cerca de uma década, no máximo, para conseguir frear esse aumento da temperatura global. Antes, de fato, a gente ter um impacto muito grande em biodiversidade, derretimento das calotas, enfim, tudo isso que a gente, né, já sabe, ouve, e que é real, não é mais aquela, mas será que né, é verdade, historinha? Não, é fato, é a realidade, e a gente tem menos de 10 anos para conseguir, pelo menos, começar a reverter isso.
até o momento, assim, a preocupação não era muito grande, né? Se você for nas empresas listadas na B3 hoje, menos de 20% delas têm uma meta e objetivos sustentáveis muito, muito claros, entendeu? Menos de 20%, isso é muito pouco, né? E a gente vê todo o efeito desse aumento de temperatura nessas queimadas constantes. Você viu essa última semana, esse inverno aqui no Brasil. Há anos a gente não tinha um inverno assim, com neve em algumas regiões. Então, assim, a situação realmente está muito crítica, assim, muito crítica mesmo. As pessoas precisam começar a levar isso em consideração, o impacto, né, não só das empresas, das pessoas, no meio ambiente. Não, sem dúvida, eu ia dar justamente esse exemplo, né? Então, eu acho que foi no ano passado que a gente não teve inverno praticamente, né? Tava calor, e aí agora essa loucura, a gente passando um frio, né? Uma friaca enorme aqui. Eu tô em São Paulo, você tá em São Paulo também, Estou em né, São Paulo Fernanda? também. Ah, eu tô vendo, você tá toda agasalhadinha, e aqui tá um Estou frio, morrendo de frio. uma loucura, né? E assim vai seguir. Então tem alguma coisa de muito errado mesmo, a gente sabe, não é possível, né? Que a gente fique se enganando e achando que tá tudo bem. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer já. E então a proposta da MOS é muito bacana. Eu fui fuçando sobre vocês, né? E aí é bacana as definições, né? Que você acha no Google, né? Então, tinha uma definindo que como se vocês fossem a maior plataforma ambiental do mundo. Na verdade, a gente é uma das maiores plataformas de crédito de carbono do mundo, né? A gente transacionou já em crédito de carbono mais de 70 milhões de reais. Olha que bacana. E com isso a gente ajuda os projetos de preservação que são, né, quem de fato mantém a floresta em pé, né? E evitam degradação, desmatamento, etc. Muito legal. Aí uma outra definição que eu achei também, varejista digital de crédito de carbono. É muita modernidade, né? É um varejo que eu não entendo nada, né? Também faz sentido esse termo, varejista digital de Eu crédito acho de que carbono? até faz justamente por essa questão da democratização que a gente trouxe, né, para esse tipo de ativo. Antes você não via pessoas físicas, como por exemplo, né, a gente fez uma parceria com a Gol, eu não sei se você chegou a ver, e agora os passageiros, né, têm essa opção na compra da passagem de já neutralizar a sua pegada no momento da compra. Né? E isso é muito interessante. Então, você vê que a gente realmente quer levar essa solução para todo mundo. Né? Então, pessoas físicas, né, ali na ponta final do consumo. Então, a gente tem trabalhado muito nessa vertente de B2B, B2B2C, né, em soluções como a Go, que eu disse, o iFood, né, agora você também tem a opção de neutralizar os deliveries que você pede. Então, as soluções são inúmeras, assim, né, e com isso a gente acaba pulverizando o uso e ajudando demais o meio ambiente. Não, sem dúvida. Era isso que eu queria saber de você aí. Eu achei muita notícia, incrível como vocês são tão novinhos, vocês estão muito bem expostos na mídia, né? Não tive dificuldade de encontrar casos de sucesso, então vi sobre o iFood, C6 também, né? O Vocês banco. também. Conta um pouco dos casos, os que você A mais gosta, os projetos. Hering foi também. muito legal, que ela compensou todas as camisetas básicas dela. Então, assim, também foi um trabalho bastante extenso, né? Que a gente fez, porque acontece, quando a gente lida com empresas, a gente acaba auxiliando nessa parte de inventário, né? De emissões, então ajuda a empresa a entender de fato qual é a pegada, o que tem que ser considerado para esse cálculo. E é muito legal esse trabalho, né, que vem sendo feito há muito tempo, agora tomando forma, sabe? É muito legal. E me fala dos seus projetos preferidos aí, né? Qual é o resultado? O que você destaca? O que você... Eu acho que o principal é realmente a divulgação, né, do tema e que traz essa conscientização geral, né? E que não é
uma questão muito distante, é muito fácil para você, para a sua pequena empresa, média empresa, né, e até para as grandes corporações, não tem que ser complicado, né, eu acho que a Moz, com essa questão da tecnologia, ela facilitou muito e agilizou muito o processo, né, para que as empresas consigam se compensar pessoas físicas. Não, sem dúvida, esse movimento é muito interessante, é importante, ganha volume. Qual que é o desafio que você vê hoje nessa missão da Moz? Qual que é o maior desafio? Você acha que ainda tem um trabalho muito grande, árduo, de conscientização, né, de tocar nas pessoas, conscientizar que é uma prioridade, que tem que ser já, né, porque 10 anos passa assim, é muito, muito rápido. O que você classifica aí os principais desafios da Moz? Eu acho que a conscientização já vem vindo, porque como você deve ver, abre o jornal todo santo dia, tem uma matéria, né, sobre mudanças climáticas, toda essa questão de ESG, como isso é importante, então, as pessoas, elas estão muito mais cientes, mas em relação, acho que principalmente ao crédito de carbono, né, e o acesso a ele, é a nossa maior dificuldade, porque, né, muita gente não entende o que significa, o que representa, como que ele pode, de fato, né, te auxiliar a contribuir de alguma forma para toda essa questão. Então, acho que o nosso principal desafio é, de fato, essa, vamos dizer, educação, assim, né, das pessoas, A educação. entenderem de fato, exatamente, né. É uma coisa bacana aí da pandemia que a gente viu evoluindo, né, é a educação, as pessoas procurando mais informação, então tomara que chegue a informação sobre a Moz, que as pessoas se sensibilizem e que todo mundo, de alguma forma... Estamos trabalhando para isso. Eu imagino. Agora aqui é a minha próxima pergunta aqui para a gente ir fechando. Quais são as estratégias da Moz ainda para esse ano? Vocês estão focados aí em quê? Nosso foco agora é principalmente em B2B, e, né, não só grandes corporações, mas também pequenas e médias empresas. Então, para esse segundo semestre, a gente pretende pelo menos dobrar o número de empresas, né, que já se compensaram, e trabalhar bastante nessa frente, né, focar mais em empresas mesmo. E soluções também B2B2C, como é o caso, né, da Gol, iFood e etc. Não, fantástico, já são cases lindos e espero que todo mundo se espelhe nesses exemplos aí, para que vocês cresçam muito rápido e a gente resolva pelo menos uma parte aí desse problema tão grande que nós mesmos criamos, né? A gente tem que dar conta aí dos nossos pecados, né? E as últimas notícias são tão desoladoras, né? Então, o aumento de desmatamento e falta de apoio, né? Do governo. Então, a gente vai e vamos fazer vai dar certo. Então, Fernanda, muito obrigada, foi muito esclarecedor aqui conversar com você. Obrigada a vocês. Muito sucesso para você e para a Moz. Muito obrigada, adoramos participar. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o G2 Entrevista de hoje com Fernanda Castilho da Moz. Semana que vem tem mais, fique ligado nas redes sociais da G2. Até lá!